Bendito seja o Salmos teu nome. 42, vou ler aqui rapidinho. Salmos 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Na lição da escola dominical a gente tem aprendido bastante, né, sobre o verdadeiro adorador, adorar o Senhor de todo o coração. Hoje a lição foi sobre a justiça do Senhor. E em breve eu peguei o Salmos 42 aqui como um breve resumo, né, de toda a nossa lição. Mas se buscarmos ao Senhor, porque o salmista ele pega uma referência do servo, como o servo brama pelas águas, assim a gente tem que ansiar pela presença do Senhor, porque foi para isso que a gente foi criado, né, irmãos? Foi para isso que a gente foi trazido nessa terra, porque é para a gente ter comunhão com o Pai. Quando Adão e Eva pecaram, e Deus fazia a questão de todo dia, pela manhã de tardezinha, ele vai falar que ele juntava com Adão para os dois ficar conversando, né? Então eu imagino que coisa maravilhosa que é chegar o próprio Deus para conversar com Adão, né? E sobre a justiça do Senhor que foi falado hoje, que é o verso que eu dei aula, Deus é um Deus justo, um Deus de amor que faz tudo com justiça, mas só que sem a misericórdia dele a gente também não chegaria a lugar nenhum, né, irmãos? Então é isso que tem falado, o que a gente tem aprendido, né? Eu só agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Só uma luva. Glória a Jesus. Logo após a Tainá, depois a Tainá o Amarildo. Glória a Jesus. Pode ser, igreja. Eu gostaria de deixar 2 versículos, inclusive eu até citei hoje de manhã na oração. Vai falar sobre a rainha Vasti. Está em Esther 11, 12 e 19. Que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu-lhe nele a sua ira. 19. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Aliás, nós estudamos hoje sobre o que Jesus fez pelas mulheres, né? Ele destacou o ministério das mulheres nos evangelhos, o valor, né, da mulher. E aqui eu até citei, sem nem pensar no assunto, sobre a rainha Vasti. O pastor falou que ia dar oportunidade, queimou em meu coração essa palavra. Por quê? Porque nós, como mulheres, o Senhor nos levantou desde da criação para ser ajudadora e uma adjutora, né? Uma ajudante do ministério dos nossos maridos, né? E a Vasti, ela foi... eu tenho percebido que, diante de tantas mulheres que nós estudamos hoje, mulheres que Deus usou assim grandemente, né? Lucas cita muito delas, foi estudado hoje na lição. Mas Vasti, como muitas de nós hoje, temos andado assim desalinhadas com aquilo que Deus quer para nós. Como igreja hoje, eu tenho percebido, eu falo até por mim, nós estamos muito distraídas com os nossos próprios banquetes, como Vasti, né? No livro de Esther, como eu citei aqui, estava tendo um banquete, ela estava ali toda oferecendo também um banquete para as outras princesas do reino, e ali ela não ouve o chamado do rei. E quantas de nós o Senhor tem nos chamado para entrar na presença dele, nós temos se renegado por conta dos nossos prazeres, por conta de estar distraídas com os nossos afazeres, né? Então, tem me falado, já de manhã eu já citei isso aqui, e meditando já na lição,
e vem me trazendo isso, né? Então temos ali uma rainha Vasti. Eu imagino também ela preparada para aquele tempo, porque eu também falei que Deus levanta reis e governos, né? Então eu creio que foi Deus que colocou ela naquele trono, mas que no momento que talvez ela foi chamada pelo rei para entrar à presença dele, ali ela não deu ouvidos, porque ela estava mais preocupada com a festa que ela estava dando, né? Então ali ela representa, ao meu entender, uma igreja que está completamente distraída, completamente deslumbrada com seus próprios desejos, com seus próprios projetos, né? E então ela perde o seu tempo, ela perde a sua posição, ela perde e ela é substituída. Isso às vezes me assustou um pouco, porque como a gente tem andado? Será que nós já não perdemos o tempo do Senhor para a nossa vida? Para aquilo que o projeto dele que tinha para fazer em nossas vidas? Será que a gente tem realmente deixado o Senhor realizar o sonho dele para nós? Então, o Senhor tem falado muito, então eu tenho martelado muito, essa palavra está falando muito com dias, já tenho até citado ela aqui também numa quinta-feira da oração. Então, um tempo assim que o Senhor quer realizar, ele tem um projeto para cada um de nós. E ali ela perde essa oportunidade de ser usada pelo rei, ou pelos planos de Deus, porque ela não estava ali, ela não foi levantada no governo à toa. E ali ela é substituída por Esther, né? A gente sabe toda a história, também Deus tinha um propósito para ela, porque ela se permitiu Deus cumprir os projetos dele na vida dela, né? Ela não tinha, os sonhos dela ela deixou de lado, ela deixou os interesses dela de lado, para que Deus pudesse usá-la naquele intento, né, dela ser levantada como rainha. Então eu olho para uma que não ouviu a voz do rei e a outra que se entregou totalmente aos sonhos do rei. Em qual lugar que nós estamos? Quem nós somos hoje? A Vasti ou a Esther? Né? Então Deus quer nos usar para gerar o sonho dele, e não é os nossos, irmãos. Então a gente tem que também meditar nisso, mas também cuidado, porque se você estiver sendo Vasti, como às vezes até eu me assustei e parei para pensar, porque até fiquei preocupada verdadeiramente, porque como que eu tenho me distraído com tantas coisas, né? Com tantos afazeres, com tantas situações. E será que eu já não perdi essa oportunidade? E eu tenho questionado isso ao Senhor, né? Se ainda há tempo para mim. Então, que cada uma se ponha nessa posição e que o Senhor, sejamos resposta para o Senhor nesse tempo. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.